Paz do Senhor, gente. Eu sou a Daiane. Hoje é o meu dia de gravar o vídeo. Eu confesso que eu estou muito nervosa. Eu não sou acostumada a fazer isso, é a primeira vez que eu faço, mas se é pra obra e pra glória de Deus, amém. O tema que eu quero abordar com vocês hoje é mudança. É como Deus é capaz de transformar uma vida e exaltar o nome dele através da vida de uma pessoa. Eu vou contar um pouco, mais ou menos, né, de mim. Então, assim, eu sempre fui uma adolescente muito presa assim, eu não saía que nem todo mundo. Eu via as pessoas saindo da escola pra festinha e a minha vida sempre foi muito privada, de casa pra escola, da escola pra casa. Tinha horário pra tudo. Nossa, Dai, mas você era presa por quê? Não, eu era presa pra mim. A minha pessoa era presa porque eu não podia sair como os outros adolescentes, que os pais eram mais liberal. Eu não, talvez porque as pessoas na qual eu morasse também tivessem mais responsabilidade, porque eu não morava com a minha mãe e com meu pai. Mas eu saía com a minha família, eu viajava, saía final de semana, mas não era aquilo que eu queria. Quando eu completei 17 anos de idade, eu comecei a trabalhar. E eu comecei a conviver com muitas pessoas e eu sempre quis o status de sair, de estar em farra. Eu comecei a sair bastante e eu queria o status. Eu achava que aquelas pessoas eram felizes porque elas estavam na farra, porque elas se vestiam bem, elas tinham dinheiro, andavam com pessoas legais. Eu queria aquilo pra mim. Eu comecei a gastar muito, eu queria sempre a melhor roupa, eu queria sempre a roupa por marca, porque isso pra mim era importante. E comecei a sair e tudo mais, chegava num lugar, e tinha um determinado lugar que eu gostava de ir, chegava às 11, saía de lá às 6 da manhã. Fui nessa vida, tinha os meus amigos da farra, tinha os meninos da quadra, que era da igreja, que era da época de escola e tudo mais. E aí tem um amigo meu que, aliás, ele me chama de minha ovelhinha. E sempre que eu chegava da igreja, ele estava lá, sentado na calçada, com a Bíblia. E eu falava, lá vem. Eu não quero saber isso, eu não quero viver como essas pessoas são loucas, ficam na igreja o tempo todo, participam de tudo. Eu não quero ser assim. Essas pessoas só sabem roubar, extorquir, enfim, coisas que muitas pessoas hoje em dia pensam. Aí eu pensava assim, só que ele insistia, pra glória de Deus, graças a Deus, ele insistiu. E eu tô aqui pra contar essa história hoje e eu fui alvo da graça de Cristo. E foi assim, falei, tá bom. Por um motivo que eu não quero citar aqui, eu acabei indo pra igreja. Eu não fui pra igreja por causa de Cristo. Eu fui pra igreja por um motivo. Eu tava lá, era legal estar na igreja, eu tava na igreja, tava no mundo, pé na igreja, pé no mundão, crente Raimundão. E eu fiz isso bastante tempo, só que eu comecei a passar por bastante luta, então eu falei, não vale a pena, vou deixar pra lá, sair da igreja. Saí, fui viver lá fora, voltei, parece que as coisas estavam mil maravilhas, conheci mais pessoas, eu tava num período que parecia que tava tudo correndo maravilhoso. Realmente tava aos meus olhos, né? E aí tudo correndo maravilhoso, só que quando despencou tudo de uma vez, veio como um avalanche, eu saí muito prejudicada, eu sofri muito, e eu falei, vou voltar pra igreja pra ver se Deus muda essa situação. Voltei pra igreja, só que eu não voltei por completo, eu voltei. Tava lá um dia, uma semana tava firme, outra não tava. Eu não perseverava. Eu não tinha essa questão muito de ler Bíblia, de buscar ter intimidade com Deus, obediência com Deus. Eu não tinha muito disso. Voltei pra igreja e continuei fazendo as mesmas coisas. Só que dessa segunda vez que eu voltei, os problemas transbordaram. Foi além de tudo que eu podia imaginar. Eu passei por algumas situações muito difíceis, porque chegou a um ponto que eu falei, Deus, eu não quero mais isso na minha vida, eu não escolhi viver isso, eu achava que era de um jeito e acabou sendo de outro, eu não quero ser essa pessoa que eu tô sendo, eu quero melhorar. Voltei pra igreja de verdade mesmo. Comecei a frequentar todos os cultos, campanhas, todas as atividades da igreja que estavam presentes. Creia você, isso te ajuda a fortalecer muito quando você está próximo de pessoas que te aproximam de Deus. Eu comecei, pra glória de Deus, a igreja na qual eu frequento. Eu era uma pessoa também muito fechada, achava que ninguém gostava de mim, que todo mundo falava mal de mim, que isso, aquilo. Tudo coisa do inimigo na minha cabeça, porque pra glória de Deus eu fui abraçada por um grupo de jovens abençoado na igreja na qual eu permaneço desde sempre, e os pastores são bênção, todo mundo bênção, e sempre me trataram muito bem. Voltei pra igreja, fiquei firme com Cristo, as coisas vieram muito forte, veio a luta de novo, só que dessa vez eu pensei, eu vou perseverar. E eu perseverei em Cristo, eu consegui ficar lá muito tempo, e foi muito bom. Pra glória de Deus, eu estou aqui até hoje, até que Deus tem me sustentado e cuidado da minha vida, como eu nunca pensei.
graças a Deus. O que eu quero que você entenda com essa história: enquanto a gente está lá, é bom, mas a gente sente um vazio dentro da gente. O que você precisa entender, o que eu entendi, que cada dia eu continuo entendendo mais, é que essas necessidades, por às vezes a gente ser tão ansiosos, os anseios mais profundos que a gente tem, eles só vão ser preenchidos quando a gente realmente tiver um relacionamento íntimo com Deus. Nós precisamos entender que Deus conhece a nós mesmos como a gente nem conhece muitas vezes, que Ele cuida da nossa vida, que Ele tá ali, que Ele entra lá no mais profundo que você tem, que Ele te ama como ninguém jamais te amou. Foi Ele que pagou um preço por você naquela cruz. Foi Ele que sofreu pelos meus pecados e pelos seus. Então assim, é um amor muito gratificante. Só que a gente tem um vazio dentro da gente que a gente espera que pessoas preencham. Quando a gente está lá no mundo, o vazio a gente vai tentar preencher com relacionamento. A gente vai achar que o relacionamento preenche. A gente vai achar que os nossos amigos preenchem, que o dinheiro preenche, que até a família mesmo preenche, só que não preenche. Daiane, tenho assim comigo que esse vazio que a gente sente foi o próprio Deus que colocou para mostrar que só Ele é capaz de preencher, que só Ele é capaz de fazer algo melhor. Existe um louvor que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Realmente, quem já pisou lá, quem já experimentou do amor de Deus, ele não sabe viver em outro lugar. Ele tenta, ele finge que as coisas dão certo, só que não dá. Então assim, é uma questão de você acordar. E quem ainda não pisou no Santo dos Santos, que só tem como saber pisando, né? Pisando o modo de falar, estando lá na presença de Deus, ele vai entender do que eu tô falando. E o que nós precisamos entender é o que está escrito lá em Efésios 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você realmente tiver Cristo como Rei, como centro, as coisas vão acontecer. O que diz o versículo seguinte, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Gente, isso é maravilhoso. Olha, Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós almejamos. Basta a gente confiar e crer em Deus. Outra coisa que eu quero que você entenda, não é que você vai estar na igreja ou estar servindo a Deus pelas coisas que Deus pode te dar. Hoje em dia é pregado o Evangelho, não em todos os lugares, mas em alguns, que Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar isso. Amém, Ele dá sim. Só que você precisa entender que não é as coisas que tem que te aproximar dele. É uma questão de você estar nele e ele estar em você. É isso que vai te fazer uma pessoa melhor e vai te fazer perseverar na presença dele. Um exemplo de mudança que eu tenho na Bíblia é Pedro. Pedro viveu com Jesus e logo que a gente fala de Pedro, a gente vai lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes, que Pedro agrediu o soldado, cortou a orelha dele. A gente vai lembrar de coisas que, para uma pessoa que viveu com Jesus, era uma pessoa ruim, era uma pessoa que, ao meu ver, não conhecia a Jesus. Ele vivia com Jesus, mas ele não conhecia a Jesus. E depois que aconteceu essas coisas, Pedro resolveu mudar, ele resolveu ir além. E eu creio que ele deve ter pensado: eu preciso melhorar, eu sou um servo de Deus, Deus não me chamou à toa. E aí ele perseverou, ele mudou, ele realmente mostrou a boa obra que Cristo tinha para fazer na vida dele. E Pedro foi um grande apóstolo. Pedro passava e a sombra dele curava. Meu Deus, que forma tremenda de Deus usar uma pessoa. Imagina você passar e pessoas que são cegas enxergarem, pessoas que são mudas falarem, pessoas que não andam andarem. É só Deus que pode fazer. E eu também tenho o exemplo de Paulo. Paulo era perseguidor e depois que realmente ele teve um encontro com Cristo, ele foi um grande homem de Deus. Ele mesmo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele ensinou, ele viveu pela causa de Cristo com muito amor. Então assim, são exemplos que podem ser seguidos, né? E foi Deus que fez isso na vida deles, que fez na minha, que tá fazendo, que a cada dia faz mais e pode fazer na sua também. Basta você deixar ele entrar na sua vida, ele te limpar, ele te purificar, ele tirar tudo que não agrada dele de dentro de você, sabe? Tirar as pessoas que te distanciam dele, se aproximem de pessoas que se aproximem de Deus, que podem pagar um preço com você para você estar firme em Cristo, para você perseverar, porque vai valer a pena você viver com Deus. Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Entenda que você precisa de Deus. Nós estamos passando por tempos difíceis, a tendência é só piorar. E se nós não estivermos em Cristo, não há como sustentar
enfrentar ou passar por essa situação. É só Deus que pode mudar. Então, procure ter um encontro com Deus, face a face, busque, ore, chore. Quando você não tiver mais palavra, você chora. Se você não tiver mais lágrimas, você geme. Sabe por quê? Porque Ele vai ouvir você, vai te sustentar e vai te levantar diante da sua dor. Eu creio. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, que você possa parar para refletir um pouco no amor de Deus e como Ele pode mudar a sua vida. Eu vou ficando por aqui, peço perdão por qualquer coisa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like abençoado, é muito importante pra gente, a gente tá no início. E que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Amém? Beijos!